Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. Queridos, que alegria Deus está nos dando de podermos estar aqui desfrutando a amizade e carinho de vocês. Confesso que nós temos boas memórias. Parte da nossa vida foi dedicada aqui para a cidade de Manaus, para o povo manauara. Aqui Deus não somente nos abençoou, aqui Deus abriu as janelas do céu. Amém. Eu nunca fui tão abençoado, a Leila e eu nunca fomos tão abençoados como durante os 7 anos que aqui vivemos. 6 anos ali na Igreja Central de Manaus e 1 ano no departamento aí da missão. Queridos, a Igreja Central de Manaus foi realmente um desafio, porque nós tínhamos inaugurado a Igreja de Educandos e de Praça 14, porque a Igreja Central disse só depois que você terminar as outras duas, e nós terminamos e inauguramos as duas, e aí reunimos a comissão da Igreja Central e dissemos: e agora? Agora é a vez de vocês, derrubar a igreja. Pastor, mas e se o senhor receber um chamado e for embora? E nós ficamos sem a igreja velha e sem a igreja nova? Eu disse para a comissão da igreja: olha, em nome de Jesus, eu não vou sair daqui desta igreja até que inaugure a igreja nova. Então o senhor pode derrubar. O senhor só vai sair quando inaugurar a igreja, então pode derrubar. E queridos, a igreja foi derrubada, veio uma máquina grande, enorme, e foi derrubando tudo. E aí veio a tragédia, porque veio um plano aí, eu não me lembro se é o plano cruzado, se é o plano Collor, sei que o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. E eu disse para o meu Deus: ou o senhor me ajuda, ou eu vou me enterrar aqui agora. Vou me enterrar. Foi quando Deus lançou o desafio para a Igreja Central, para que fizesse um pacto de 10%. Eu já tinha o meu pacto de 10%, mas eu lancei o desafio para a igreja: quantos irmãos estão dispostos, além do dízimo, darem mais 10% de oferta para a construção da igreja? Então, queridos, 70 irmãos aceitaram o desafio de 10% de pacto. E os outros, as outras dezenas de irmãos, fizeram um pacto de 5%, 4%, 6%, mas 70 irmãos fizeram o pacto de 10%. E queridos, essa igreja foi construída com o pacto dos irmãos, e mais as doações de outros irmãos e pessoas que nem eram membros da igreja ali. Aqui nós temos a Julinha, né? A Julinha, a esposa do nosso querido amigo José Rodrigues III. Ele nos ajudou, e aí com a influência maravilhosa aí do Heraldo e da Neuci, fiscais da Receita, não é? Visitando o comércio, o povo não dizia não. Um dia o esposo da Julinha me doou um relógio de ouro. E então eu levei esse relógio de ouro lá na vidraçaria, lá perto da Sufama, lá na bola, né? E disse para o homem: está aqui o seu relógio de ouro. Você me arruma os vidros da frente da igreja, né? Os vidros da frente da igreja. E o resto dos vidros de toda a igreja eu quero de doação. E ele doou tudo. Doou tudo. Aquele mármore que tinha na igreja todo foi de doação também, do Paulo, não é? Na marmoraria do Paulo. Queridos, doações e mais doações. Deus fez um milagre. Amém. Foi obra de Deus. O mérito é dele. Eu agradeço o apoio do Heraldo e da Neuci, que pagaram a nossa passagem até aqui. Agradeço a família da irmã Filomena, Joaquina, Ana Rosa, né, e família toda que estão nos hospedando. Agradeço a Glúcia aí, que está batalhando para organizar tudo. E agradeço cada irmão que me recebe com a Leila na casa deles.
para o almoço, para a janta. Queridos, que alegria rever, que alegria abraçar os irmãos, sentir o carinho, sentir o calor dos irmãos, sentir também o calor de Manaus, né? Porque está mais quente que antes. Está mais quente que antes. Queridos, nós oramos bastante para que Deus devolvesse a voz. Nós perdemos a voz na sexta-feira à noite e Deus está possibilitando a gente a falar. É um presente de Deus. Mas antes de começar, eu quero orar. Assentados como estão, vamos orar. Pai Santo, aqui estamos na Tua presença. Por favor, Pai, derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Pai querido, que fale a Tua palavra, que fale a Bíblia, que o Senhor acenda no coração de cada um que aqui está a paixão por Jesus, a paixão pela segunda vinda de Jesus. Pai querido, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. Batiza-me a mim e aos meus irmãos com o Espírito Santo neste momento. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, o capítulo 24. A Evelyn, esta jovem que Deus dotou de uma linda voz, perguntou: pastor, eu vou cantar no final do sermão também, mas qual é o tema? Eu não tenho outro tema. Eu só tenho um tema na minha vida toda: a volta de Jesus. Seja qualquer tema que eu esteja pregando, eu coloco a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, nesta geração, quando eu falo nesta geração, é a geração em que eu estou, com 71 anos de idade. Jesus virá nesta geração. Por isso eu não posso deixar de pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Então, meus queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a segunda vinda de Jesus. Abrindo a Bíblia aí em Mateus capítulo 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós não sabemos o dia e a hora, mas é só o dia e a hora que nós não sabemos. É exigido de você, meu irmão, saber o tempo em que você vive. É exigido de nós, como povo de Deus, sabermos o tempo em que estamos vivendo, para não ficarmos enganados e embalados pela sonolência espiritual, pela mornidão de Laodiceia. Pessoas que estão aguardando a volta de Jesus para breve, muito breve. Não são pessoas mornas. Mornos são aqueles que dizem: tarde virá o meu Senhor. Mas aqueles que dizem: cedo virá o meu Senhor, eles vivem uma vida de vigilância, de oração, de comunhão, de pregação da palavra, preparando o povo para a volta de Jesus. A Leila é um presente que Deus me deu e ela comunga com a mesma ideia, com a mesma paixão por Jesus. Nós vivemos nos Estados Unidos por 24 anos. Estávamos muito bem, junto dos filhos, dos netos, com uma chacrinha de meio acre. Queridos, não precisávamos de nada, mas Deus começou a nos incomodar. Volte para o Brasil, vá para o campo. Eu já estava no campo, eu já estava a 20 quilômetros de uma cidadezinha minúscula, numa chacrinha. Mas ele falou para eu ir para o campo.
no Brasil. Como é que eu vou? Ele disse: eu vou providenciar tudo. Eu vou providenciar o dinheiro, eu vou mostrar o local. E, queridos, Deus mostrou o local. Eu pedia para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a tua voz. E Deus falou na minha mente, não com a voz audível, mas Ele falou na minha mente: eu estou mostrando para você. Eu estava olhando as fotografias que o meu amigo Jacobs tirou da propriedade, ele, Jacobs e Elza. Eu disse para eles: você, Jacobs, é o Josué e ela é a Caleba. Vocês dois vão ver a terra, e se vocês disserem que é boa, que vale a pena, nós vamos comprar de olho fechado, sem ver a terra. E ele foi, e ele tirou as fotografias e mandou para nós. E eu pedindo que Deus falasse comigo, e eu olhando as fotografias, Deus falou na minha mente: eu estou mostrando para você. Eu comecei a chorar. Então, queridos, nós mandamos uma procuração para ele assinar a escritura. No dia que ele recebeu a procuração para assinar a escritura, ele foi internado no hospital com Covid, ficou 21 dias e faleceu. Não assinou a escritura. Então eu disse: Leila, agora nós temos que ir, porque o dono do terreno, da fazenda, uma pequena fazenda, ele já queria voltar atrás, já não queria vender mais. Então nós temos que ir. Aí nós viemos às pressas e viemos para ficar. Queridos, Deus nos trouxe porque Jesus não vai demorar para voltar. Se Jesus fosse demorar para voltar, Deus não teria mandado a gente vir tão antes. Então eu creio que Ele vai vir logo. O mundo está aos pedaços. Estados Unidos, Europa, Brasil, agora todos vão estar em pedaços, envolvidos numa crise como nunca houve antes, numa mortandade como nunca houve antes. Mas eu lamento dizer que esta mortandade é só uma pequena amostra do que vem pela frente. Porque não vão ser 700 mil que vão morrer, ou 1 milhão, ou 2 milhões. Serão 2 bilhões de homens e mulheres que vão morrer antes da porta da graça se fechar nesta angústia que está chegando. 1/4 da população do mundo vai morrer, envolvendo filhos de Deus e não filhos de Deus. É assim que diz em Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Leiam comigo. E olhei, eis aqui um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar. Quanto? A 4ª parte da terra, usando o que? Espada, é guerra. O que mais? Fome intencional. Não pensem que a terra vai deixar de produzir, mas os governos vão proibir de plantar. Lá na Holanda, 30% das fazendas não podem plantar. Se você plantar, você perde a fazenda, porque eles estão planejando uma fome intencional no mundo, e para isso eles usam guerras. O Brasil ainda não sentiu esta fome. Por quê? Porque existem fertilizantes que vieram da Rússia, a produção não parou, o Brasil ainda está sendo o celeiro do mundo. Mas, queridos, uma fome que vai matar, através da guerra, através da fome, 1/4 da população do mundo, que tem 8 bilhões de habitantes, portanto vão morrer 2 bilhões pelo menos.
E o que mais além da fome e da guerra? O que mais? O que diz aí? Através da peste, vírus, Covid, pandemia, isso é peste, planejada, intencional. Não pense que guerras e fomes e pestes surgem assim do dia para a noite, não. Tudo isso é planejado em cima de uma mesa. Como é que nós vamos fazer? Onde vamos soltar? Onde vamos atingir primeiro? Qual vai ser o resultado disso? O que é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Queridos, tudo é planejado e intencional. Por quê? Porque o nosso mundo jaz no maligno. O nosso mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo. Jesus ainda não é o príncipe desse mundo. Ele não estabeleceu o reino da sua glória. Ele estabeleceu o reino da sua graça. Com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue, implantou o reino da graça. E todo aquele que vive no reino da graça de Jesus, um dia viverá no reino da glória. Mas os reinos do mundo ainda pertencem ao príncipe desse mundo, o príncipe das trevas. Por isso ele usa a elite oculta, invisível, elite oculta mundial, para dominar presidentes, governos, bancos, tudo é governado pela elite oculta mundial. Você pode chamar de Illuminati, se você quiser, mas é a elite oculta mundial, que faz dos presidentes, dos bancos e dos primeiros ministros, dos reis e rainhas, fazem deles somente marionetes, fantoches, porque na realidade existem esses satanistas que dominam o mundo, como também dominam os bancos centrais do mundo. Eles planejam a fome, porque ficam mais ricos. Eles planejam a peste, a epidemia, a pandemia, porque eles ficam mais ricos. Eles planejam a guerra, porque assim eles ficam mais ricos, porque eles ganham dinheiro para destruir o país e ganham dinheiro depois para reconstruir o país. É muito dinheiro que se ganha com a guerra. Queridos, Deus está avisando que antes da volta de Jesus, através do cavaleiro amarelo que se chama morte, ele é Satanás. Satanás vai usar os seus agentes na terra. Deus tem os seus agentes na terra. Você que ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos, você é um agente de Deus na terra. Deus te usa. E Satanás tem os agentes dele. Essa elite oculta mundial, ele usa para o domínio mundial, para implantar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é o plano de Satanás para reduzir a população no mínimo em 50%. Não existe nova ordem mundial com 8 bilhões de pessoas, não existe. A nova ordem mundial só existe reduzindo pela metade. E eles estão planejando guerras. Primeira Guerra Mundial, planejada para fundar o governo mundial com o nome de Liga das Nações, não deu certo, porque os Estados Unidos não entraram. Segunda Guerra Mundial, planejada para estabelecer o governo mundial, aí deu certo, porque criaram a ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945. Mas agora eles estão planejando a Terceira Guerra Mundial, para implantar a nova ordem mundial. Queridos, Satanás tem planos terríveis, mas eu não estou falando isso para assustar você. Eu estou falando porque a Bíblia diz que Deus já nos revelou, mas o povo de Deus é protegido por Deus, é usado por Deus para se preparar e preparar o povo para a volta de Jesus. Eu estou dizendo isso para que você não se iluda com esse mundo. Se você sair daqui desiludido com o mundo, valeu. Porque quem é desiludido com o mundo é apaixonado pelo céu, que não resta outra coisa. Só resta o céu, meu irmão. Só resta o céu. Você começa a orar e pensar e sonhar pela volta de Jesus. E você não tira a volta de Jesus da sua mente,
porque você não vê saída. Você não vê saída. Queridos, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Jesus falou, Mateus 24, 36. Se somente o Pai sabe o dia e a hora, é porque existe o dia e a hora. Tem pessoas que acham que não existe o dia e a hora, que Deus está dependendo do ser humano. Se o ser humano for preguiçoso, vai demorar mais. Se o ser humano trabalhar mais pregando o Evangelho, vai apressar. Queridos, existe o dia e a hora. Quando Deus estabeleceu o dia e a hora da volta de Jesus, Ele já sabia quem ia trabalhar, quem não ia trabalhar, já sabia da mornidão da igreja. Ele já sabe tudo, por isso Ele já sabe o dia e a hora, mas não vai revelar agora. Só vai revelar no toque da sétima trombeta. Quando o toque da sétima trombeta soar, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Quando soar o toque da sétima trombeta, Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. O toque da sétima trombeta será após o fechamento da porta da graça. As 7 trombetas, queridos, diferente do que muitos pensam que é do passado, os que entendem as trombetas como sendo do passado, não estão levando a Bíblia a sério, porque a Bíblia não fala que é do passado. A Bíblia fala que as 7 trombetas vêm depois do 7º selo. Amém ou não? Amém ou não? A Bíblia fala que as 7 trombetas vêm depois da abertura do 7º selo, e o 7º selo ainda não foi aberto. Como é que as 7 trombetas estão no passado, se elas são tocadas depois da abertura do 7º selo? Pergunto para qualquer teólogo, para qualquer pessoa que estuda a Bíblia: o 7º selo já foi aberto? Todos vão dizer o quê? Não. Então as 7 trombetas não foram tocadas, porque diz claramente aqui no capítulo 8, verso 6, que as 7 trombetas, Apocalipse 8, 6, só serão tocadas depois que o 7º selo for aberto e Jesus lançar o incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5. Apocalipse 8, verso 5. Depois que Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito, fecha a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então Satanás começa a destruir 1/3 da terra, através das 7 trombetas já reveladas em Apocalipse 8, Apocalipse 9. Mas, queridos, aqui no capítulo 10, no verso 7, fala que Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Leia comigo, capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. Mas nos dias da volta do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, então vai ser na 7ª trombeta. O que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Só existe um segredo. Só existe um segredo. Na maçonaria tem muitos segredos, né? Mas Deus não é Deus de segredos. Deus é um Deus de segredo, no singular. Só existe um segredo na Bíblia. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E Ele vai revelar esse segredo quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta. Está na Bíblia. É alarmismo? Não, é revelação. É revelação. Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desta terra, e Deus diz o que vai acontecer. Você que veio aqui hoje, você vai sair sabendo a ordem cronológica do que vai acontecer antes da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler o verso 29, Mateus capítulo 24 e o verso 29 e 30. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30.
Todos acharam? Capítulo 24, verso 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, vai haver uma aflição? Como nunca houve? Vai haver. O povo de Deus vai passar por ela, com Jesus, com o Espírito Santo, com a proteção dos anjos. Aqui diz, logo depois da aflição daqueles dias, o sol o quê? Escurecerá. O que mais? A lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando você lê isso aqui, dá a entender que o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, esses acontecimentos ocorreriam 200 anos antes da volta de Jesus, 150 anos antes da volta de Jesus, ou quando você lê o verso 29 e em seguida o verso 30, não daria a impressão de que seria em sequência? Na sequência, que quem assistir o sinal no sol, na lua, nas estrelas, também verá Jesus voltando? Não é isso que vem na sua mente? Pois é isso que o Espírito Santo quer falar para você. Mas pastor, isso aqui não aconteceu lá em 1755, terremoto de Lisboa, 1780, escurecimento do sol, 1833, a queda das estrelas. Queridos, isso tem dupla aplicação, mas a principal aplicação é agora para despertar a igreja da mornidão para a segunda vinda de Jesus, para despertar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Como é que vai acontecer a conversão de milhões em um dia, se Deus não usar esses sinais majestosos para abalar o mundo, acordar o mundo para algo maior que está para acontecer? Queridos, Deus vai sacudir o mundo e vai sacudir a igreja, porque a igreja não está esperando por esses acontecimentos agora, no tempo do fim. Mas Jesus está dizendo, vamos ler de novo, versos 29 e 30, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É na sequência, quem vê uma coisa vê a outra. E o verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade da terra, dos céus, melhor. Agora, queridos, vejam aí, o verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Ah, está brotando, então está chegando o verão. Verso 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Não é daqui 200 anos. Vejam agora o verso 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Que geração? Põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Que geração não passará, mas verá Jesus voltando? A mesma geração que viu o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Então, queridos, nós temos que entender que esses sinais no sol, na lua, nas estrelas têm dupla aplicação. Aconteceu naquele tempo anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1844, mas tem uma aplicação direta aos nossos dias, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Não passará esta geração, diz aqui, sem que todas estas coisas aconteçam. E agora, para que você tenha certeza, diz o verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor está profetizando, pastor Samuel. Se isso é profetizar, eu estou profetizando, porque pregar profecia é profetizar. Eu não me intitulo profeta, mas qualquer pessoa que ousa pregar profecia está o quê? Profetizando.
Não está falando do passado, está falando do futuro. E o povo tem medo de falar do futuro. Mas Deus abre as cortinas do futuro e mostra para você o que vai acontecer. Jesus não vai voltar do nada. De repente Jesus volta. Não, queridos. Deus não quer pegar você de surpresa. O povo de Deus não é pego de surpresa. O ímpio é pego de surpresa. Mas o povo de Deus não será pego de surpresa. Por isso, no livro Grande Conflito, a serva de Deus diz: embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, é necessário que saibamos o quê? O tempo da volta de Jesus. E o tempo chegou. A geração chegou. É essa geração. É a nossa geração. Eu quero ver Jesus em vida. Agora, se eu morrer e você morrer, hoje, amanhã, depois de amanhã, nós vamos assistir Jesus em vida? Vamos, porque todos os filhos fiéis de Deus que morrem crendo na segunda vinda de Jesus e guardando os seus mandamentos, eles ressuscitarão antes da volta de Jesus. Eles vão sim assistir a gloriosa volta de Jesus, porque eles ressuscitarão glorificados, numa ressurreição especial que ocorre antes da volta de Jesus, meu querido. Queridos, a Bíblia mostra profecias de tempo para o tempo do fim. Muita gente não acredita que existam profecias de tempo para o tempo do fim. As profecias de tempo para o tempo do fim não marcam o dia e a hora da volta de Jesus, mas mostram que chegou o tempo. Chegou o tempo, não sabemos o dia e a hora. Vai sair um decreto chamado dominical, o sinal da besta. Apocalipse 13, abra sua Bíblia. Apocalipse 13, veja o que a Bíblia diz que vai acontecer. Apocalipse capítulo 13 diz que vai ser implantado o sinal da besta. E esse sinal da besta vai impedir homens e mulheres de comprarem e venderem se não tiverem o sinal da besta. Por isso você tem que viver no campo, porque no campo você não precisa comprar e vender. Você come o feijão, nós plantamos feijão, nós plantamos mandioca, nós plantamos milho, nós plantamos frutas, nós temos lá mais de 100 pés de banana, nós temos lá 150 pés de abacaxi, nós temos lá vários pés de manga, nós temos lá jambo, temos abacate, temos jaca, enfim, queridos, pitomba, caju, queridos, nós não vamos morrer de fome se nós estivermos no campo. Agora, dentro das cidades, as prateleiras dos mercados vão se esvaziar em um dia. Se vem uma crise, em um dia esvazia tudo. E você vai pensar: e agora eu vou buscar comida onde? Só no campo. Quem estiver guardando o sábado, quando sair o decreto dominical, não vai poder comprar e nem vender. Por isso Jesus aconselha ir para o campo. Hoje, conversando lá com a Ida, temos 2 sítios, vamos vender os 2. E a Leila disse: não venda não. Venda um, mas não venda o outro. Vocês têm que ter um lugar para onde fugir. Um lugar onde tenha bastante açaí, bastante castanheira, bastante mandioca, enfim. Um lugar onde você pode viver do campo. Queridos, quem ficar na cidade não está pecando, mas vai sofrer desnecessariamente. E quando você for para o campo, você tem que ter um lugar bem espaçoso para receber os irmãos que vão precisar, que não se prepararam, mas são sinceros e vão precisar. Nós não estamos pensando só, eu e a Leila, nós estamos pensando também, orando para que Deus mostre quem terá que ir para lá quando sair o decreto dominical, criando espaço para isso, plantações para isso. Queridos, aqui diz em Apocalipse 13 e o verso 16: e faz que a todos, grandes, pequenos, pobres e ricos, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Você vai ser o quê?
chipado. O chip é o sinal da besta? Não, o chip não é o sinal da besta. O sinal da besta é um sinal colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus não é um chip. O sinal de Deus é o quê? É o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz o quê? Lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Jesus colocou o sábado como sinal de Deus, entre ele e o seu povo. Mas o Papa colocou um sinal também de autoridade no mundo, e o sinal de autoridade papal no mundo é o primeiro dia da semana, que o mundo inteiro já guarda. O mundo inteiro já guarda. É o domingo que está na encíclica papal Laudato Si. A encíclica papal Laudato Si, aprovado na ONU, aprovado nas convenções, aprovado em todos os países praticamente. 6 capítulos a encíclica. O último capítulo manda guardar que dia? O domingo. Quem aceita a encíclica papal Laudato Si está aceitando a santificação do domingo. E quem aceita a encíclica papal Fratelli Tutti é a última encíclica do Papa Francisco. É uma encíclica socialista. Por que socialista? Porque manda a invasão das terras. O MST, ele fala, tem que invadir as terras. Veja o Papa Francisco falando, tem que invadir as terras. Na última encíclica papal, Fratelli Tutti. Leiam lá, para não dizerem que eu estou inventando. Queridos, está certo invadir as terras, tomar a posse dos outros? O que é que diz o 10º mandamento da lei de Deus? Não cobiçarás a casa do teu próximo. O que Deus quer dizer? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele protege a propriedade privada. Propriedade privada. O que Deus falou para o pobre que, por causa da sua má administração financeira, perdesse tudo? Deus disse, mesmo que ele perca tudo, vocês vão ter que devolver tudo para ele quando chegar o jubileu. No jubileu, as terras voltam para o dono original, porque Deus honra a propriedade privada, para que esta propriedade privada, mesmo sendo vendida por má administração dos pais, ela volte para os filhos, para que eles não padeçam. Deus sempre protegeu a propriedade privada e não invasão das terras. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Por isso você tem que ter a tua mulher e se alegrar com ela, mas tire os olhos da mulher alheia. Não caia no mito da grama mais verde. Qual é o mito da grama mais verde? Parece que o marido da outra é melhor, parece que a mulher do outro é melhor. Para de olhar para o vizinho e valorize o que Deus deu para você. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo, nem o sítio dele, nem a chácara dele, nem a fazenda dele. Esse é o 10º mandamento. Em oposição aos mandamentos de Deus, a encíclica papal Fratelli Tutti diz o quê? Fratelli Tutti: invasão das terras, por bem ou por mal, invada. Residência social, vou morar na sua casa. Vou morar na sua casa. Isso faz parte do socialismo. Queridos, a palavra de Deus diz que o sinal da besta será imposto. E o sinal da besta é um dia da semana. Qual é a certeza de que o sinal da besta não é o chip? O chip é um sistema de controle da população, mas é o sinal da besta, não é o chip. É um dia colocado no lugar do dia de Deus. O dia de Deus é o 7º dia da semana. Ezequiel 20, verso 12. O sinal da besta é outro dia da semana, colocado no lugar do sinal de Deus. É o domingo, já colocado na encíclica papal. Por isso, queridos, quando fala aqui no capítulo 13, verso 17,
para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Se você não guardar no domingo, você não vai poder comprar nem vender. Agora, se você estiver vivendo no campo, para mim, não me preocupa, porque eu posso não comprar nem vender, mas eu posso trocar mercadoria. Eu tenho bastante caju, bastante castanha de caju, posso trocar por outras coisas. Eu tenho milho, posso trocar por outras coisas, não preciso de dinheiro. Então, queridos, são sinais do fim. Só que esses sinais não vão acontecer do dia para a noite. Existe um crescendo, uma progressão dos acontecimentos, mostrando que o fim está chegando. E aqui em Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, aqui menciona no verso 12 o que vai acontecer. Capítulo 6, verso 12, faz parte do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Jesus falou que é antes da volta dele, e aqui está falando que é no sexto selo. O sétimo selo é o fechamento da porta da graça, meu irmão. O sétimo selo é o fechamento da porta da graça. E o sexto selo é o julgamento dos vivos. O que é que Deus tem que fazer antes que a porta da graça se feche? Julgar os vivos, porque os mortos já estão sendo julgados desde 1844, mas os vivos só começarão a ser julgados quando for imposto o decreto dominical. Mas o decreto dominical não acontece do nada, vem um crescendo de acontecimentos mostrando, está chegando, está chegando, está chegando, para que o povo se prepare. O que vai acontecer? Esses sinais majestosos mencionados aqui em Apocalipse 6, verso 12: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Se a pessoa for surda, ela vai ficar sabendo, porque a terra vai tremer debaixo dos seus pés. Não é um continente, não, é a terra que vai tremer. Impossível não ficar sabendo. E em seguida, não é 200 anos depois, em seguida, diz o que? Houverá o tremor de terra e o que mais? O sol tornou-se negro. Creio, irmãos, não vai ser um dia só de escuridão. Como Deus trabalha em ciclos de 7, eu posso até pensar que a escuridão mencionada aqui, que o sol se torna negro pelos 7 dias. Deus trabalha em ciclos de 7. Não vai ser um dia. Um dia não impacta o suficiente para converter milhões vão se converter, porque eles vão se lembrar das pregações, eles vão se lembrar de um livro, o Grande Conflito, que eles têm dentro de casa, e vão buscar onde é que está aquele livro que fala do grande conflito, do final, dos sinais do fim. Lá eles vão ler, vão buscar com luz de lamparina, porque será durante trevas. O sol vai escurecer e a lua aparecerá em cor de sangue. E o que mais? E as estrelas do céu cairão sobre a terra. Não é depois que esta geração que viu o sol e a lua e o grande tremor de terra, não é depois que esta geração morreu que depois vai acontecer a queda das estrelas, queridos. Agora, no tempo do fim, nessa aplicação, será em rápida sucessão, e na ordem. Não é, tem a lua vermelha, lua de sangue que eles chamam. Pastor Samuel, é isso? Não é isso não. Veja uma sequência: primeiro um grande tremor de terra, depois o escurecimento do sol, depois a lua em sangue, depois queda das estrelas, e depois ilhas e montes se movendo nos seus lugares. Hoje eu falei com uma amiga que tem familiares no Japão. Digo: olha, eu sei que nem todo mundo vai poder sair do Japão, é óbvio, mas o povo de Deus, que sabe que vai acontecer, ilhas e montes vão desaparecer, vão ser cobertos por ondas, tsunamis. De onde é que o senhor tirou isso? Da Bíblia? A Bíblia é uma só no mundo todo, meu irmão. É só prestar
atenção no que está escrito aqui, diz, olha, o próximo verso, verso 14. E o céu se retirou como o quê? Como um livro que se enrola. Você pode imaginar o céu indo embora? Você olha esse azul bonito e de repente você vê uma revolução lá em cima, enrolando como se indo embora, e você ficando exposto, porque nós estamos protegidos, né? Nós vivemos na superfície da terra, protegidos pelo céu que nos cobre. Imagine se esse céu se enrola. Você sente um pavor, por quê? Porque você fica exposto. É isso que a Bíblia diz que vai acontecer. O céu vai se enrolar como um pergaminho, e todos, quantos montes? Todos, quantas ilhas? Todas. Está falando aqui, ó. Todos os montes e ilhas serão o quê? Removidos dos seus lugares. Hoje alguém me escreveu: pastor, tem que ser lá no meio do nada? Não pode ser beira-mar, não? A minha notícia é que não é para ser beira-mar, porque as águas vão invadir. As águas vão invadir. Procure uma região longe do mar, onde você esteja seguro. A Bíblia diz que aqueles que moram perto do mar vão desmaiar de terror quando ouvirem o bramido das ondas. Hoje o bramido das ondas não assusta ninguém, irmãos. O barulho do mar torna os apartamentos na beira-mar os mais caros do planeta. Dormir com o barulho das ondas. Mas vai chegar um momento em que as ondas do mar vão se tornar em um terror. Onde é que está escrito isso, pastor? Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Aqui lemos, verso 25. E haverá sinais aonde? No sol, na lua e nas estrelas. Outra vez, pastor? Repetidas vezes? Sim. Será que Deus tem que repetir quantas vezes a mesma coisa para que você acredite? Ele não fala uma vez só. Ele fala e fala e fala o que vai acontecer. São sinais do fim. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra o quê? Angústia das nações, em perplexidade. Por que perplexidade? Quem quer ler aí? Hein? Pelo bramido do mar e das ondas. Homens e mulheres vão desmaiar de terror pelo bramido do mar e das ondas. Por quê? Tsunamis. Quando o mar se recolhe e uma praia que tinha 100 metros, agora tem 2, 3 quilômetros de praia, porque a água se recolheu, dizendo: me espere que eu volto. Quando você vê a água se recolher, fuja, porque ela vai vir com dezenas de metros, destruindo tudo. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Os homens, aqui vamos ler de novo o verso 25: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando do quê? De terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem. Não é depois de 200 anos. Quem vê isso, vê aquilo também. Esse é o sinal de que o decreto dominical vai ser implantado, porque o decreto dominical vai ser implantado nesse contexto dos sinais do grande tremor de terra, sinal do sol, na lua, queda das estrelas, ilhas se movendo em seus lugares, e então vem o decreto dominical. Começa o selamento do povo de Deus, ímpios sendo selados pelo sinal da besta,
E o povo de Deus sendo selado pelo sinal de Deus, o selo do Deus vivo, a obediência aos mandamentos de Deus, aqueles que têm fé em Jesus e guardam os seus mandamentos. Queridos, Jesus delineia, Jesus descortina diante de você o futuro, porque Ele conhece o futuro, e diz para você o que vai ser, passo a passo, porque Ele quer que mais pessoas se salvem. Tudo isso vai acontecer em tempo de graça. Tudo isso acontece em tempo de graça. Por isso milhões vão se converter num dia. E aqueles que têm medo de pregar vão criar coragem para pregar. Sabe por que vão ter que criar coragem para pregar? Porque as pessoas vão arrancá-lo da sua casa e vão dizer: você não é um adventista do sétimo dia? Então me explique o que está acontecendo no mundo. Que tragédia é essa no mundo? Que tremor é esse? Que escuridão é essa? Que lua de sangue é essa? Que queda de estrelas é essa? Que imenso tsunami está acontecendo? Me explique. E tem muitos que vivem calados hoje, que vão ter que começar a falar. Chegou ao fim. Guarde os mandamentos de Deus, porque agora vai começar o selamento dos vivos. Os vivos ímpios são selados pelo sinal da besta. E aí podem comprar e vender, mas os que guardam os mandamentos de Deus serão selados pelo selo do Deus vivo, e não vão poder comprar nem vender, mas vão ser sustentados pelo pão do céu, pela água do céu. Queridos, Deus está preparando um povo para estar salvo, pronto para a volta de Jesus, porque só depois disso que acontece no sexto selo, vem o fechamento da porta da graça no sétimo selo, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito. Mas quando é que Deus vai anunciar o segredo, o dia e a hora da volta de Jesus? Depois do fechamento da porta da graça, quando for tocado o quê? A sétima trombeta. De onde o Senhor tirou isso? Apocalipse 10, verso 7. É isso aí, irmãos, simples assim. Apocalipse 10, verso 7, Deus vai revelar o seu segredo. Quem pode me convencer que o segredo de Deus não é o dia e a hora da volta de Jesus? Mesmo que milhões de pessoas digam: pastor, o senhor está errado. Fiquem com o erro, vocês. Eu tenho a Bíblia. A Bíblia diz que Deus tem um segredo. E é o dia e a hora da volta de Jesus, porque Jesus falou. Daquele dia e hora ninguém sabe, só o meu Pai. Queridos, Deus me trouxe aqui, a minha lei, para pregar uma mensagem. É o único sermão. Existe um livro cujo título é O Último Sermão que eu Pregaria. Ali é um livro que tem ali uns 20, 30 sermões. Cada pastor colocou um sermão ali, como se ele pudesse pregar só um sermão. Qual o sermão que ele pregaria? Então ele colocou nesse livro, colocado ali uns 20, 30 capítulos. Queridos, eu só estou pregando aqui hoje. E sobre o que eu iria pregar? Uma historinha para vocês rirem, contar umas piadas aqui para vocês darem risada, ou então contar uma história bem emocionante para vocês rirem? Não. Eu vim aqui para falar que Jesus está voltando. E nós temos uma missão na terra: preparar o povo para a volta de Jesus, preparar a nossa família. Noé preparou a arca para a família dele. A família de Noé não se salvou assim: Deus protegeu a família de Noé. Não, quem protegeu a família de Noé foi Noé. Ele foi quem construiu a arca. Deus só avisou para Noé: vem o dilúvio, prepara uma arca. E se Noé tivesse dito o quê? Deixa para lá, a gente dá um jeito na hora. Na hora você vai dar um jeito. Prepare uma arca para a sua família. Salve a sua família. Faça decisões radicais na sua família. Veja o que acontece dentro do quarto dos seus filhos. Se é coisa de Jesus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero me salvar com os meus filhos. Eu não quero me perder com os meus filhos. Eu não quero ser um Eli que se perdeu com Filipe e Finéias. Eu quero me salvar com os meus filhos, dizendo: eis-me aqui com os filhos do Senhor
me deu. Pai e mãe, me ouve. Busquem o batismo do Espírito Santo. Sejam a voz de Deus dentro da sua casa, preparando sua família para a volta de Jesus. Não se aborreça porque vão chamar você de louco, vão chamar você de alarmista. Quando você pensar em ir para um sítio, comprar um sítio, você pode não poder ir morar no sítio agora, não tem problema, mas compra e vai plantando, vai preparando um lugar. Podem chamar você de louco, de alarmista, não importa, deixa para lá, continue fazendo o que Deus quer. Prepare uma arca para a sua família. Além de eu, estamos preparando uma arca para a nossa família. Eles não vão poder vir agora, lá para onde nós estamos morando, não vão poder vir. A Leila já chorou muito. Quando chega sexta-feira à noite, é a hora do choro. Porque durante a semana ela está ocupada com a horta, ocupada com os trabalhos, mas sexta-noite ela chora. Porque nós estamos longe dos nossos filhos. Mas nós temos que preparar um lugar para eles virem. Porque se não tiverem para onde ir, irão para onde? Vão ficar dentro das cidades? Sem poder nem comprar nem vender? Presos dentro de campos de concentração? O que mais tem nos Estados Unidos é campo de concentração. Tudo preparado, esperando para a hora e o momento de jogar lá dentro os rebeldes, os contrários, os diferentes. Tem mais de 2.000 campos de concentração ali. Cabem 22.000 pessoas em cada um. Eles chamam de FEMA. Para a hora das tragédias. Mas sempre estiveram vazios, estão vazios até hoje. Mas tudo funcionando, prontinho, esperando a hora de botar lá quem não concorda com a lei dominical. Queridos, em vez de ir para um campo de concentração desse, melhor ficar no campo. Eles não vão conseguir dominar quem está no campo. Quem está na cidade é fácil dominar, mas quem está no campo tem mais liberdade, também vai sofrer, mas menos. Meu apelo, meu querido irmão, é que você prepare uma arca para a sua família, que você se prepare todos os dias buscando o batismo do Espírito Santo. Mas não peça o batismo do Espírito Santo enquanto você tiver pecados não confessados, mágoas não resolvidas, porque não adianta pedir o batismo do Espírito Santo com raiva de alguém, não adianta pedir o batismo do Espírito Santo com ressentimento no coração, não adianta pedir o batismo do Espírito Santo com pecado não confessado, porque o Espírito Santo não vai ser derramado. Confesse os pecados, rompa com os pecados conhecidos, reconstrua relacionamentos, e então o Espírito Santo será derramado sobre você, meu irmão, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos. Deus vai abençoar os seus filhos. Eu quero convidar a minha esposa para que venha aqui à frente nesse momento. A Lene e eu nos consagramos a Deus. Nós saímos aqui de Manaus há 32 anos atrás. Há 32 anos atrás. Toda segunda-feira, por 7 anos que vivemos em Manaus, todas as segundas-feiras nós estávamos na casa da Julinha. Segunda-feira é o dia do pastor, não é? Vocês já sabiam disso, né? Segunda-feira é o dia do pastor para ele ficar sem fazer nada. Ficar com a família. Mas toda segunda-feira à noite a gente ia lá para a casa da Julinha estudar a Bíblia. Nosso querido amigo, irmão José Rodrigues III já faleceu o ano passado, mas a Julinha está aqui. Ela não é membro da igreja adventista, mas ela guarda os mandamentos de Deus, ela guarda o sábado. Ela é de Jesus. Qual é a característica do povo de Deus? Não é uma placa, mas a característica do povo de Deus em Apocalipse 14, verso 12 é: aqui estão o quê?
Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus. Você esquece as placas e olha para as características. Eu desafio você, meu querido irmão, se unir com a sua esposa. Pedir perdão se tiver que pedir perdão. Reconstruir relacionamentos se precisar reconstruir relacionamentos. E se unir, marido e esposa, preparando-se para a volta de Jesus. Junto com a Leila, nós estamos fazendo o trabalho. Ali onde moramos, temos 2 classes bíblicas, com mais de 40 pessoas estudando. É impossível esconder a luz. Alguém falou, mas pastor, você não foi para lá para ficar escondido? Não, não fui lá para ficar escondido. Não tem como esconder a luz. Não tem como esconder a luz. Todo mundo sabe que nós guardamos no sábado. Todo mundo já sabe. A luz aparece onde ela chega. Mas querido, você foi chamado por Jesus para ser luz aqui, nesse lugar. E onde você for, eu quero desafiar e apelar para você. Se você quer se unir a nós, neste desafio de nos prepararmos para a volta de Jesus, preparando uma arca para a nossa família, confessando os nossos pecados, reconciliando-nos com Deus, eu quero convidá-lo para que fique em pé nesse momento. Eu quero orar juntamente com a Leila, orar por você. Amém. 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 Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Vamos fechar os olhos, conversando com o nosso Deus. Pai, Pai das luzes, Senhor do universo, o Senhor nos trouxe aqui, não só para abraçarmos os nossos irmãos e sentirmos o amor e o carinho deles, mas o Senhor nos trouxe aqui para lançar um desafio pelo reavivamento, pela reconsagração da família. Querido Pai, derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e as minhas irmãs. Derrama o Espírito Santo sobre as famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor nos ajude a viver na Tua presença, buscando a santidade Tua cada dia. Pai eterno, manda Teu Filho voltar logo. Apressa, abrevia o tempo e volta logo buscar o Teu povo que sofre nesse mundo. Ora, vem, Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, enche-nos da Tua graça, faz-nos luz onde formos, onde estivermos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, vamos nos preparar para passarmos a eternidade juntos.